quem está pregando a verdade? Como eu posso fazer a escolha certa? Será que é melhor ir aonde eu compro as benécias para a minha vida? Será que é melhor ir onde eu passo 7 semanas fazendo uma corrente e de repente eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu sonho, tudo que eu desejo? Onde eu vou entrar de cabeça na religião? Você pensa que essa dúvida e que essa questão de escolha é de hoje? Não, é antiga. E nós vemos o relato de Josué no capítulo 24, quando ele chama todo o povo que estava com ele, e ele faz um relato desde o tempo de Abraão, desde a chamada de Abraão até aquele momento. E ele mostra como Deus tirou Abraão lá da Mesopotâmia, de uma nação pagã, e o fez passar por todos os lugares onde Deus mostrou a sua presença na vida de Abraão. Ele faz um relato sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Isaac. Ele mostra o que o povo passou no deserto, os milagres que Deus fez, o suprimento de Deus, a presença de Deus. Ele mostra quando as pessoas foram tiradas do Egito com o braço forte do Senhor, quando passaram pelo Mar Vermelho, quando o mar cobriu o exército de Faraó, como providência de Deus para dar livramento ao seu povo. E ele começa então a trazer à memória aquilo que pode dar esperança àquele povo. E ele começa a mostrar que aquele povo e seus antepassados, eles serviram aos deuses dos amorreus. Eles não tinham realmente um compromisso com o Deus vivo, com o Deus poderoso, com o Deus eterno, com o Deus que pode fazer a mudança radical na vida do homem. E ele começa então a dizer àqueles homens: olha, hoje vocês precisam fazer uma escolha. E ele faz uma proposta: vocês querem continuar servindo aos deuses dos vossos antepassados? Deuses que não têm poder, deuses que não têm autoridade, deuses que têm boca mas não falam, têm olhos mas não veem, têm mãos mas não apalpam, têm pés mas não andam? Ou vocês querem servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus Cristo, o seu Filho único, para morrer na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar? É preciso uma escolha. Mas Josué vai mais adiante e diz: olha, vocês podem, vocês têm livre arbítrio para continuar adorando os deuses dos pais de vocês, que não fizeram nada por vocês. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês: eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha família vamos servir ao Deus único, verdadeiro, real e poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. E eu queria dizer a você, meu amigo, minha amiga, que você entrou hoje aqui no lugar certo, para fazer a escolha certa. Você está diante de um Deus que é real, um Deus que é poderoso, um Deus que é capaz de intervir na tua vida, um Deus que é capaz de preencher o buraco da tua alma, o vazio que existe em você. Esse Deus que você está diante dele hoje à noite, do qual nós estamos falando, ele tem poder para escrever uma nova história para a sua vida a partir de hoje à noite. Domingo à noite nós estávamos concluindo o encontro de jovens lá em Campina Grande, com 150 jovens. Foram 3 dias muito abençoados. Deus se revelou ali de maneira tremenda, salvou muitos jovens, mudou a história de muita gente. E tinha uma moça fazendo aquele encontro, e ela foi para casa muito feliz. A família dela não é evangélica, tinha mais 2 irmãos, um de 26 anos, um de 28, e ela tem 25. Quando ela chega em casa, o irmão de 26 disse a ela: olha, acabei meu namoro hoje.
Era um namoro que vinha rolando há alguns meses, e que o pai dele não gostava, não achava que era certo para ele. E o pai tinha conversado com ele algumas vezes e tinha dito a ele: meu filho, essa moça não dá certo para você, ela não tem as qualidades que precisa uma moça ter para fazer alguém feliz. Você precisa terminar esse namoro. Mas aquele rapaz, ele estava apaixonado e ele estava encontrando uma dificuldade de terminar aquele relacionamento. Mas quando a moça chegou em casa, ele disse: olha, eu terminei o meu namoro hoje. E ela disse: e aí, como é que você está? Ele disse: eu estou bem. E ele foi para o quarto dele. 15 minutos, ouviram um barulho de alguma coisa caindo no chão, e eles correram para o quarto. Quando chegaram lá, aquele rapaz estava estendido no chão, sem nenhum sinal de vida. E eles ligaram para o SAMU, e o SAMU disse: olha, a gente não atende esse tipo, talvez tenha sido um desmaio, vocês tentem reanimá-lo aí, a gente não pode ir. Mas eles viram que a coisa era séria, botaram o rapaz no carro, levaram para o hospital. E quando chegaram no hospital, o rapaz já estava sem vida. Ele tinha se suicidado, ele tinha tomado uma dose de veneno e não resistiu. Foi uma escolha errada, terrível, que machucou muita gente, que feriu a família, que destruiu a alegria daquele lar. Mas foi uma escolha. Infelizmente, o homem, ele tem esse poder de escolher. Ele tem o poder de decidir. E geralmente, queridos, quando nós decidimos por nós mesmos, quando nós escolhemos por nós mesmos, 99% dá errado. É terrível. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana e pecaminosa, ela nos leva para distante de Deus, para longe de Deus. Porque o nosso Deus, ele é santo, 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 santo. E nós somos pecadores. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não temos o poder da escolha certa, se não entregarmos as nossas escolhas nas mãos de Deus. Josué, esse homem que nós estávamos falando dele, logo cedo ele soube fazer a escolha certa. Ele estava lá com o povo no deserto. Ele viu todos os milagres que Deus operou. Ele estava sempre na tenda da congregação. E a tenda da congregação não era bonita, não tinha beleza. Ela era feita de peles de camelo. Apenas ela tinha algumas cortinas de linho, porque aquela tenda, ela tinha uma representatividade de Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, quando Isaías faz uma descrição sobre ele, que diz que ele não tinha beleza alguma, nada que as pessoas pudessem olhar para ele e desejassem. Porque Isaías estava vendo Jesus na cruz, febril, chicoteado, coroa de espinho, cravos nos pés e nas mãos, desfalecido, com sede, abatido. Era o quadro que Isaías estava vendo, e aquela tenda da congregação representava isso. Mas Josué, como moço de Deus, como alguém que teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que todo mundo ia para casa, mas Josué ficava na porta da tenda adorando a Deus, e ele conseguia ver lá na tenda o Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué teve a sua vida deslumbrando o Santo dos Santos. Josué teve a sua vida olhando para Deus. Por isso, ele podia, na hora certa, fazer a escolha certa e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, as pessoas estão fazendo escolhas tão erradas. Quantos jovens que estão escolhendo as drogas e entram por um caminho sem volta? Quantas crianças que não têm uma infância, que não têm uma adolescência, porque estão sucumbidos pela droga? Quantos filhos que não desfrutam o carinho dos pais, a presença dos pais, porque a droga arrasta do convívio familiar? As escolhas
escolhas são erradas porque falta a presença de Deus na vida do homem. Nós vamos encontrar o filho pródigo fazendo uma escolha terrível. Tinha família, posição, dinheiro, empregados, uma vida maravilhosa, mas ele chegou um momento de decisão na sua vida e ele escolhe sair do seio familiar. E ele vai até o pai e diz: olha, pai, eu quero que tu me dê a minha herança, eu quero viver a minha vida, eu estou enjoado, eu estou saturado, eu não aguento mais essa casa, eu não posso mais nem ouvir a tua voz me chamando a atenção, querendo me orientar. Eu sei tomar as minhas próprias escolhas, eu sei o que é bom para a minha vida, e o que eu quero neste momento é dinheiro para curtir a minha vida. E aquele pai conta algumas notas, algumas moedas, enche uma mochila de dinheiro e entrega nas mãos daquele jovem. E o jovem deixa a cama vazia, a cadeira, a mesa vazia, o local de conversação com a família vazio, arruma a mala, guarda aquele saco de dinheiro e parte para uma cidade grande. E a Bíblia diz que aquele moço desperdiçou tudo com as prostitutas, com uma vida indigna, com uma vida miserável, com uma vida que não tinha sentido nem significado para a vida daquele moço. São escolhas. E ali começa a decadência. O dinheiro foi acabando. Minha avó, ela dizia: de onde se tira e não se bota, a tendência é acabar. E aquele moço, ele tirava dinheiro todos os dias daquela sacola para gastar com as meretrizes, com as prostitutas, com as bebedeiras, com as noitadas, com as farras que ele patrocinava para ele e para os amigos. E chegou um momento que acabou. E ele foi procurar a última moeda e não encontrou mais. E aí ele disse: mas eu ainda tenho uma opção, eu tenho os meus amigos, eu vou recorrer a eles. Quem sabe hoje eles pagam a roda de bar, quem sabe hoje eles pagam para eu sair com a mulher que eu quiser. E deve ter sido uma decepção muito grande para aquele rapaz. As portas em que ele bateu, todas estavam fechadas para ele. Ele não encontrou resposta. E ele começou a sentir uma necessidade dentro dele. Ele começou a ver o seu estado, a sua miserabilidade. E ele fez uma comparação com os empregados da casa de seu pai. E ele disse: olha, eu estou aqui vivendo miseravelmente. Chegou a comer comidas dos porcos. As bolotas que os porcos comiam era o que aquele rapaz encontrava para ele agora. Porque quando nós tomamos escolhas erradas, queridos, é assim. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. O diabo nos leva ao fundo do poço. O diabo nos leva até o último degrau. E ali ele nos solta para que a gente se vire, quebre a cara e finde realmente numa depressão ou numa situação muito difícil. E aquele rapaz, ele diz: olha, os empregados do meu pai não vivem na situação miserável que eu estou vivendo. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a escolha terrível que ele tinha feito, e ele disse: sabe de uma coisa, eu vou voltar para casa. Já dizia José Américo de Almeida que na volta ninguém se perde.